A paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos, aos amados e queridos irmãos. Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra que se encontra no segundo livro apócrifo. O livro fala, o livro de Tomé e o condutor. Esse condutor se chama o nosso Salvador Yahushua. Olha como nós vemos sempre o sistema religioso colocou Tomé como apenas um homem sem fé, um homem que não tinha fé, um homem que não tinha fé, e por isso colocado ele apenas nisso. Mas nós vemos, a palavra mostra no livro apócrifo, que Tomé, além de ser amado, de ser chamado irmão do Salvador, ele era muito querido por Yahushua. Olha como fala a palavra, o livro de Tomé e o condutor. E a palavra secreta que o Salvador falou a Judas e Tomé, e eu mesmo, Manaías, escrevi enquanto caminhava e ouvindo falar um com o outro. E o Salvador disse a Tomé: enquanto estiver tempo no mundo, escuta, e eu te revelarei as coisas que poderão e colocarão em tua mente. E tendo sido que tu és e o verdadeiro companheiro, examinaste e aprendeste acerca de que tu és, e que de modo existia, e como virá ser, uma vez será chamado meu irmão, convém que não sejais ignorante sobre ti mesmo. Nós vemos o que? Aqui o próprio Salvador dando um conselho a Tomé, que ele não fosse ignorante sobre ele mesmo, porque Tomé, o sistema religioso colocou Tomé apenas como um homem sem fé, e só isso, e o povo, todo mundo disse, você não tem fé que nem Tomé, mas não mostra o resto da passagem, não mostra porque tiraram a palavra, para que você, eu e todos aqueles que estavam um dia dentro do sistema religioso, não compreendesse toda a palavra. Mas olha como vamos ver mais um pouco. E eis que entendeste, porque haveis compreendido, que sou conhecido na verdade. Assim, enquanto me acompanha, embora incompreensível, já tem de fato entendido. Será chamado aquele que conhece a si mesmo, pois aquele que não conhece a si mesmo não conhece nada. E quando aquele que conhece a si tem, ao mesmo tempo, alcançado o conhecimento sobre a profundeza de tudo, assim sendo tu, meu irmão Tomé, tende completado o que é obscuro para os homens, contemplado o que tem obscuro para os homens. Sabe aquele que na ignorância tropeça. Então Tomé disse a Yahushua: e eu te rogo, e que me diga, e que me te pedi antes da tua ascensão. E quando ouvi de ti estas coisas ocultas, e eu possa falar sobre ela, e veio óbvio sobre mim. A verdade é difícil para ser vivida diante dos homens. Tomé estava dizendo para Yahushua, a verdade é difícil viver diante dos homens. E aí nós vamos ver a resposta do nosso Salvador Yahushua. Ele dá uma resposta que só ele mesmo para dar uma resposta dessa tão sábio como ele foi e sempre será. E o Salvador respondeu dizendo: se as coisas são visíveis a vós estão ocultas, como podeis ouvir acerca das coisas que não são visíveis? Se as obras da verdade que são visíveis no mundo são difíceis, sereis feito por vós? Como então fareis com o que diz respeito às alturas e os plemoros que não são visíveis? Como sereis chamados? Acerca disso,
aprendizeis, ainda não percebeis o máximo, da não recebeste o máximo da perfeição. Ali nós sabemos que ali o Salvador estava dizendo para Tomé que ainda ele não tinha recebido o máximo da perfeição. E por isso, quando nós observamos e nós vemos a palavra do nosso Salvador Yahushua, a gente começa a estudar os livros apócrifos, começa a meditar na palavra do nosso Salvador, nós vemos a situação que cada vez mais nós vamos aprendendo, cada dia mais nós vamos meditando e nós vamos aprendendo aquilo que foi tirado de nós. Tomé respondeu, diz ao Salvador, fala-nos sobre essas coisas, e que diz que são visíveis, mas os que estão ocultos a nós. E o Salvador disse, todo corpo de animais são gerados, a evidência, e que também todos que estão no alto. Nós vemos que todos são gerados. Tudo existe no alto. Isso é muito importante porque muitas pessoas acham não que a pessoa veio e foi gerada, depois morre e acabou. Não, que nós viemos do alto. E se ele também deriva as coisas como gera alguma diferença dos animais, portanto, vós sois bebê até vos tornares perfeito. Vós sois bebê, quer dizer que a palavra está dizendo que enquanto nós não se tornar perfeito, nós somos ainda criança. E Tomé respondeu, portanto, te digo, Yahushua, que os que falam sobre essas coisas, que são visíveis e difíceis de explicar, são como os que lançam suas flechas em direção a um alvo à noite. Certamente lançará a flecha como qualquer um lanceiro, e uma vez que lança para um alvo, porém ele não é visível. No entanto, quando a luz aparece, a oculta e a escuridão, então embora de todas aparecerá, tu, a nossa luz, nos ilumina, ó Yahushua. E disse, a luz que é a luz, subsiste. Tomé falou ao Salvador, porém que essa luz visível, que brilha por amor dos homens, se ergue e se firma. E o Salvador disse, bem-aventurado Tomé, e claro que esta luz é visível e ilumina por amor de vós, e não para permaneçais aqui, mas para que siga adiante, sempre todos os eleitos abandonarão a bestialidade. Então esta luz se retirará dessa essência e da sua essência. Ele acolherá, uma vez que ela, uma boa serva. Então o Salvador continuou a dizer, olha a luz que é. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não anda em treva, mas terá a luz da vida. A palavra diz que ele é a luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você tinha um fardo leve dentro de um templo, quando você tinha um fardo, um jugo suave quando você estava dentro de um templo, porque aprisionava de todas as formas, e a luz que veio nos iluminar, a luz que veio nos esclarecer, a luz que veio nos tirar da escuridão, se chama Yahushua, o único e verdadeiro Salvador. Louvado e exaltado seja o nosso Pai Yahu. E insondável o amor da luz,
e o amargo do fogo que arde no corpo de homem, em suas medulas, acendendo nela a noite e o dia queimando em seus membros, fazendo com que a sua mente se embebedasse e a sua alma ficasse transformada. Aquele dentre macho e fêmea, à noite se movem, secreta e visivelmente, pois o macho e se move sobre a fêmea. Quando nós vemos essa passagem aqui, quer dizer que é invisível. Mas nós vemos essa passagem de Tomé muito importante. Agora eu quero mostrar também aqui no livro Brasilidade como era Tomé, que não era de maneira nenhuma esse que foi colocado como homem sem fé, como homem que não tinha fé, como homem que não tinha nada disso, mas nós sabemos que ele era chamado de irmão do nosso Salvador Yahushua. Na página 155, aqui mostra a situação do nosso Salvador Yahushua. Para depois nós vamos ver a situação de Tomé. E era de pequena estatura, e tinha cabelo de cor de cobre. E vi como chegou ele o anjo, e que chamou a todos os apóstolos para assistir à morte da mãe do divino Verbo, da mãe de Yahushua. E aí nós vemos mais na página 156. E tinha um aspecto singular, os olhos pequenos, nariz largos, a face de maçã, saliente, e a pele, o menino era mais ignorante e mais franzino, fazia tudo quanto lhe ordenava. Onde o deixava, ali ele ficava. E o que chamasse, ria-se para todos e olhava atentamente para tudo quanto lhe mostrava. E se Tomé chorava, e se ele chorava também, enquanto de volta à sua missão o apóstolo continuou, e carregados de grande peso, e este índio nunca abandonou Tomé. Mais tarde ele deixou de ser o que era para ser um outro. A palavra que era mesmo não sabia o que significava. O que a palavra está dizendo? Que Yahushua nunca abandonou Tomé. E Tomé, quando nós vemos nessa passagem aqui do livro Brasilidade, como está em Apocalipse capítulo 4, que ele era a cor de pedra de jaspe sardônica. Nós vemos aqui como fala em Isaías 53, que ele não tinha beleza nem formosura. Era como a raiz de uma terra seca. Aqui nós vemos que ele era pequeno, a estatura pequena, os olhos pequenos, nariz largos, faces de maçã, semblante, pele mais escura do que dos seus pais. O que nós olhamos nisso? Nós vemos do nosso Salvador, não era aquele louro que colocaram, e Tomé não era aquele homem que foi colocado como se ele fosse um homem que não tinha fé. Nós vemos muito importante nisso, porque na verdade, realmente, a sabedoria de Yahushua dada a Tomé, a sabedoria de Yahushua dada aos apóstolos, a sabedoria de Tomé. E o que significa apóstolo? Muitos acham que é para estar dentro de um templo. Eu não vejo na passagem nenhuma vez os apóstolos estar dentro de um templo. O apóstolo significa missionário, que significa aquele que leva a palavra. Não é a situação de estar dentro de um templo, mas não, é aquele que leva a boas novas, leva a promessa do nosso Salvador Yahushua. Porque nós observamos e vemos que estas passagens do nosso Salvador Yahushua, daquilo que o nosso Salvador Yahushua
tem dado para nós, e aqueles homens que realmente viveram uma vida de conformidade com a palavra do nosso Salvador Yahushua. Aquelas pessoas foram colocadas para que o povo viesse acreditar que ele, como Tomé, como hoje, tudo, se você dizer que você não acredita naquilo, você vai dizer, eles vão dizer que você é que nem Tomé. Não tem fé. Mas a palavra mostra. É diferente disso. Diz mais aqui, e Tomé respondeu, dizendo, ó Yahushua, exatamente sobre isso que eu estou perguntando. Uma vez que entendi que tu és aquele que abençoa, e como diz, de novo Salvador respondeu e disse, portanto, é necessário que falamos a vós. Uma vez que essa doutrina é do perfeito, e agora seja, vós tornaste perfeito. Observarei estas coisas, e não o vosso nome. Ignorante, uma vez que é impossível um homem inteligente habitar como um tolo, pois um homem inteligente é perfeito em toda sabedoria. Mas o tolo, no entanto, o bem e o mal são a mesma coisa. Na verdade, o homem sábio será alimentado pela verdade. Está no Salmo, capítulo 1, versículo 3. Será como a árvore plantada junto às águas, observando que há algumas que, embora tendo essas precipita-se sobre as coisas visíveis, as coisas que agora longe da verdade, pois aquilo que os guia, o fogo lhe dará a ilusão da verdade, e brilhará sobre ele como uma beleza parcial, e os aprisionará uma vez a doçura escura, e o cativeiro como prazer perfumado, e ele cegará com luxúria incessável, e queimará a sua alma, como se tornará para uma estaca fincada em seus corações, porque jamais poderá se retirar. Como um bocado na boca, os levará conforme o seu próprio desejo. Aqui nós vemos, olha para você ver essa passagem, o que mostra. Muito importante o que é isso aqui, irmão? Aquilo como fogo, eles colocam ali, e ali parece que é verdade, uma ilusão. Vou ler mais uma vez essa parte aqui, pois aquele que os guia, o fogo lhe dará ilusão da verdade. O fogo dará ilusão. Parece que é verdade, mas não é. Ilusão da verdade. Brilhará sobre como uma beleza parcial, e os aprisionará com uma couraça escura, e os cativeiros como prazeres perfumado, e ele cegará com luxúria. Isso é muito importante, meus amados. Isso é espetacular. Essa passagem, esse livro, o livro de Tomé e o condutor Yahushua, o nosso único e verdadeiro Salvador, o nosso único e verdadeiro Criador, Yahu, ter nos dado a oportunidade de falar de Yahushua, de anunciar a promessa e de viver nesta promessa, que cada vez mais Yahushua vem estar reinando em nossos corações, e nós continuar anunciando a promessa do nosso Salvador Yahushua. E vou continuar outro dia com a segunda parte desse livro, porque é muito extraordinário, meus amados.